galera, muito bom dia a todos. Mais uma vez gravando uma videoaula aqui para a turma do oitavo ano da Escola Ney Braga. A gente continua de forma remota aqui com as aulas e hoje a gente vai falar aqui sobre propriedades dos radicais, das raízes, né? Na última aula eu mostrei como a gente calcular a raiz exata e a raiz aproximada de alguns números e mostrei a diferença que existe e falamos dos quadrados perfeitos. Então aqui eu vou mostrar hoje as propriedades desses radicais, dessas raízes. Bora lá. A gente vai começar com a definição aqui de raiz enésima de um número racional. Eu já havia mostrado isso na aula anterior. O que a gente tem aqui? A gente tem que a raiz enésima de A é igual a B, se somente se o B elevado a N for igual a A. A gente já trabalhei isso aqui com vocês, mas é importantíssimo a gente compreender essa propriedade aqui da raiz enésima de um número racional, porque é ela que dá base para todas as outras propriedades que a gente vai discutir nesta videoaula, tá bom? Bora, tem duas situações aqui, a priori, a princípio, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, quando esse N aqui, ó, ele é um índice par, certo? O que ocorre quando esse índice N aqui é um índice par? É um número par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, assim por diante, certo? Existe uma diferença quando ele é par e quando ele é ímpar. Bora lá. Vamos imaginar aqui a raiz de 36, ela só é 6 porque 6 ao quadrado é 36, né? Isso aqui é uma grande verdade, né? Pela nossa definição, a raiz de 36 só é 6 porque 6 ao quadrado é 36. Veja que esse índice aqui, ó, apesar de não ter número aqui, significa que ele é elevado a 2. Então, a raiz de 36 é 6, porque 6 elevado ao índice 2 é 36, que é 6 vezes 6. Uma segunda definição aqui. A raiz de menos 25. Quanto será a raiz de menos 25? A gente tem agora, com o índice par, né, que é uma raiz quadrada, quando a gente quer calcular a raiz de um número negativo. A gente tem duas situações aqui, né? A raiz de menos 25, ela pode ser menos 5 ou 5. Por quê? Porque o menos 5 ao quadrado, se ele for menos 25, isso aqui é verdade. E a raiz de menos 25 é 5, se o 5 ao quadrado também for menos 25. A gente sabe que isso aqui não é verdade, certo? A raiz de menos 25, ela não é menos 5, porque menos 5 ao quadrado não é menos 25. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Ó. Menos 5 vezes, vou botar entre parênteses aqui, menos 5. O que a gente faz aqui? Ó? Esse menos 5 aqui, eu vou fazer 5 vezes 5, vai dar 25, certo? Ó, 5 vezes 5 é 25. Jogo de sinal, menos por menos é mais. Então, a raiz, o menos 5 ao quadrado, ele não é menos 25, ele é 25 positivo. Beleza? Isso aqui é 25 positivo. O que ocorre? Então, isso aqui, menos 5 ao quadrado, é diferente de menos 25. Portanto, é falso que a raiz de menos 25 é menos 5. Da mesma forma que a raiz de menos 25 também não é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado também é diferente de menos 25. Ok. Então, se a raiz de menos 25 não é menos 5 e a raiz de menos 25 também não é 5, então não existe nenhum outro número dentro do conjunto dos números reais que satisfaça essa condição aqui da nossa raiz enésima, ou seja, não existe nenhum número que elevado ao quadrado ele seja negativo. Por quê? Porque pela potência aqui, ó, lá na propriedade de potência diz o seguinte: quando a base é negativa e o expoente par, o resultado é positivo. Então não vai existir nenhum número aqui que dê esse resultado aqui, ó, negativo. Certo? Bora lá. Da mesma forma, quando a raiz aqui é quadrada, quando a raiz é 4. Raiz quarta de 16, ela pode ser 2 ou pode ser menos 2.
ela só será 2 se 2 elevado a 4 for menos 16, certo? 2 elevado a 4 aqui for menos 16. O que ocorre? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 4 vezes, ó. O que vai acontecer? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Isso aqui é diferente de menos 16, ok? Da mesma forma que menos 2 elevado, que a raiz de menos 16 também não é menos 2, pelo mesmo motivo. Olha só, propriedade da potência aqui. A raiz de menos 16 é igual a menos 2, se, somente se, esse menos 2 elevado a esse expoente 4 aqui, ó, certo? Elevado a esse expoente 4 aqui foi igual ao menos 16, ok? E a raiz de menos 2 elevado a 4, mesma propriedadezinha que a gente usou aqui, ó. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Portanto, isso aqui vai ser diferente de menos 16. Então, nesses dois casos aqui, ó, todas elas são falsas. O que significa? Significa que não vai existir aqui, ó, raiz, aqui é um símbolo de não existe, não vai existir raiz para números negativos. Vamos pensar o seguinte, o menos 2 multiplicado por ele mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 2 elevado a 8. Vamos pensar. Ó, joguinho de sinal. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. E menos por menos, mais. Olha só o que acontece aqui, ó. Nós temos quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que nos pares, ó, o resultado sempre vai ser positivo do sinal, ó. Por quê? Aí a gente retoma aquela nossa propriedade, base negativa, expoente par, resultado positivo, certo? Então é por isso que não vai existir raiz quadrada de números negativos, certo? O que tem agora? Não existe raiz de números negativos quando o índice do radical é par, certo? Beleza. Agora, quando esse índice for ímpar, o que vai acontecer? Quando aquele índice ali, ó, for ímpar, aí quando ele for ímpar vai existir raiz de números negativos, certo? Vamos ver aqui a seguinte situação. Raiz quinta de 1024. A gente sabe que, decompondo aqui o 1024, vai dar 2 elevado a 10, ó. 1024 por 2 dá 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, assim. Por 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. O que vai acontecer, ó? Como esse índice aqui é 5, ó. Lembra que na raiz quadrada a gente agrupava ele de 2 em 2? Aqui nós vamos agrupar ele de 5 em 5, porque esse índice aqui é 5. Fica 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Cancelando aqui, ó, esse índice que a gente vai cancelar lá dentro do radical, vai ficar 2 vezes 2, 4. Certo? Então a raiz, vamos cancelar ele aqui, a raiz de 2 elevado a 5 é 4. 2 vezes 2, 4. Eu já mostrei essa propriedadezinha aqui, estou facilitando o nosso cálculo aqui, tá bom? A raiz de 1024 é 4, pois 4 elevado a 5 é igual a 1024. Bora lá. Raiz cúbica de 125. Ela é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. E quando ele é positivo, a gente já sabe que existe raiz, né? Vai sempre existir raiz para esses números que eles são positivos quando eles forem quadrados perfeitos, ok? Então a raiz de 125 é 5. A raiz de 1024 é 4.
processo de decomposição. Tá bom? Bora ver a seguinte situação. Quanto é a raiz cúbica de menos 125? A raiz cúbica, a gente já viu que o número 125 aqui, fatorado é 5 ao cubo. A raiz cúbica de menos 125, ela vai dar menos 5. Por quê? Olha só. 5 vezes 5 vezes 5. Menos 5 elevado ao cubo é o menos 5 multiplicado 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Olha o joguinho de sinal. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Então, menos 5 elevado ao cubo aqui, ó, é menos 125. Portanto, vai ter raiz exata. Ah, professor, se eu disse agora que não tem raiz exata, não existe raiz, quando esse número aqui vai ser par, quando ele for ímpar, tem, meu filho. Bora ao 128. Vamos decompor o 128 aqui, ó. Por 2 dá 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2 dá 2. Aqui é índice 7, então nós vamos agrupar aqui de 7 em 7. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. O que vai acontecer aqui, ó? E 2 elevado a 7 é menos 128. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Olha o joguinho de sinal, ó. Menos por menos é mais por menos é menos por menos é mais por menos é menos por menos é mais, e mais por menos é menos. Então, o que significa? Significa que a 2 elevado a 7 é menos 128 aqui, ó. Então, existe raiz de menos 128. Quanto é? Menos 2. E existe raiz de menos 125. Quanto é? Menos 5. Certo? O que a gente pode definir? Aqui, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, porque menos 3 ao cubo é menos 27, né? Que é 3 vezes 3 vezes 3. Aí o jogo de sinal, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Então, quando esse índice aqui for ímpar, vai existir raiz, é só calcular. Só não vai existir a raiz de número negativo quando esse índice aqui for par, certo? Agora, quando ele for ímpar, vai existir raiz, certo? Olha só, 5, 3, 7 de número negativo, a gente encontrou as raízes de todos. Por que isso acontece? Vamos pegar a mesma situação ali, ó. A gente pegou o menos 2 multiplicado por ele mesmo aqui 8 vezes. O que vai acontecer, ó? Menos por menos é mais. Mais por menos é mais. Mais, ó. Menos por menos é mais por menos é menos por menos é mais por menos é menos por menos é mais por menos é menos e menos por menos é mais. Observe o seguinte, ó. O que vai acontecer? Nesses números que forem ímpares, ó, o sinal é sempre negativo. 3, quando o expoente é 5, quando o expoente é 7. Vai ser sempre negativo. Por esse motivo que vai existir raiz de número negativo quando esse expoente, quando esse n aqui for ímpar. É exatamente isso que eu estava querendo mostrar para vocês, beleza? Vamos lá. Propriedade dos radicais. P1. Raiz enésima de um número negativo não existe quando ele for par. Acabei de mostrar para vocês. Quando é menos 25, não vai existir. Por quê? Porque aqui é índice par e nós estamos tentando encontrar a raiz negativa. Raiz quarta de menos 90 não existe. Por quê? Porque o índice aqui é par e não existe raiz de número negativo quando esse índice é par. Ao contrário da P2, é a que eu já mostrei para vocês, a raiz enésima de menos A existe, pois ele é ímpar, só quando ele for ímpar. Raiz cúbica de 27, menos 3, acabei de mostrar. Raiz quinta de 32, menos 2, aqui é só decompor o número 32. Ó, vamos decompor aqui, ó. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, certo? Então, a raiz de menos 32
vai ser menos 2 elevado a 5. Então ela vai existir, ó, ímpar, ela vai ser menos 2. P3, raiz enésima de A elevado a N, isso aqui é chamada, essa propriedade aqui, ela é chamada de potência de um expoente racional, certo? Potência de expoente racional. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho uma raiz em que o índice do radical é um número qualquer e o índice do radicando é outro. A gente pode transformar isso aqui numa potência, ó. Raiz sendo transformada em potência. Como é que eu faço? Esse índice aqui vem para o denominador, ó, o índice do radical vem para o denominador da fração, da potência, e o índice do radicando vem para o numerador. Aí a gente tem uma regrazinha que diz o seguinte: quem tá no sol vai para a sombra. Quem está na sombra aqui, ó, dentro do radical, vai para o sol, lá na potência. Então, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Lembrando que isso aqui vai ser uma fração. Exemplo: 9 elevado a 1 meio. Aqui, ó, quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol aqui é o 1, que está em cima, está no sol, tá? Vamos imaginar que o sol esteja aqui, ó. Que o nosso sol aqui, ó, nosso solzão aqui, ó, queimando. Quem tá aqui, no caso aqui o 1, quem tá no sol vem para a sombra, para dentro do radical, é como se estivesse na casinha aqui, né? Beleza? E raiz quadrada, a gente sabe que isso aqui nem precisava botar, né? Botei aqui só para mostrar. 9 elevado a 1 é a mesma coisa que 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Outro exemplo: 8 elevado a 1 terço, ó, denominador da fração vai para o índice do radical. Esse 1 aqui é a mesma coisa que 8 elevado a 1. Raiz cúbica de 8 é 2 vezes 2 vezes 2, é 2 elevado a 3, que dá 2. Beleza? Vamos lá. Nossa propriedade P4, chamada de lei do corte. Uma das propriedades importantes que é para a gente resolver essas potências, eu já vim utilizando ela várias vezes aqui, chamada de lei do corte. O que significa? Se esses índices aqui forem iguais, eu cancelo esse com esse, o Azinho vem para fora. Só isso. Iguais eu cancelo. Exemplo: raiz quinta de 32. 32, se a gente for decompor, a gente já viu que é 2 elevado a 5, né? Que eu vou agrupar de 5 e 5, porque essa raiz aqui é quinta. Então 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, ó. Cancelo esse com esse, pela lei do corte, porque são iguais, resultado 2. P5, simplificação de radicais. O que é essa simplificação de radicais? Diz o seguinte: se eu tenho aqui uma determinada potência, eu posso simplificar esses radicais. Basta que eu divida ou multiplique tanto esse índice aqui do radical como o índice do radicando pelo mesmo número. Ó, qual é o número que eu dividi aqui? P. Um número qualquer. Desde que eu divida ou multiplique aqui, essa simplificação funciona com a multiplicação divisão, mas eu tenho que fazer isso com o mesmo número. Então, se eu dividir aqui o n por p, eu tenho que dividir aqui o m também por p, pelo mesmo número. Bora ver como funciona isso aqui. Raiz sexta de 10 elevado a quarta. Eu quero simplificar aqui, ó. Qual é o número que eu divido ao mesmo tempo o 6 e o 4? Eu posso dividir por 2, ó. Então, eu dividi aqui por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa raiz, que era raiz sexta de 10 elevado a 4, depois de simplificado, ficou raiz cúbica de 10 elevado a 2. Tá? Simplificação é bem simples. É só dividir ou multiplicar os índices pelo mesmo número. Tanto faz o índice do radical e o índice do radicando, os dois ao mesmo tempo pelo mesmo número. P6, multiplicação de radicais. Muito parecido com a propriedade de potência, a multiplicação de radicais. O que acontece aqui, galera? Ó, se eu tiver aqui uma multiplicação dentro de um radical, eu posso separar eles, ó, botar cada um dentro do seu radical. Então, raiz enésima de A vezes B, ó, veja que eu botei raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que eu fiz? Botei cada um dentro do seu radicalzinho, cada um dentro da sua casinha, certo? Exemplo:
Raiz cúbica de 8 vezes 27. O que eu fiz? Raiz cúbica de 8 ficou dentro do radical dele próprio. E raiz cúbica de 27, porque isso aqui eu posso calcular. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3, certo? Aí dá para eu calcular isso aqui. Então, quanto é que vai ficar isso aqui? Deixa eu terminar aqui, se eu tivesse terminado. Isso aqui, raiz cúbica de 8 é 2, vezes raiz cúbica de 27 é 3. Resultado, 2 vezes 3, 6. Então, raiz cúbica de 8 vezes 27 é 6. Viu como é fácil? Bora lá. A mesma propriedade, só que na divisão. Deixa eu voltar aqui. Ó, na multiplicação, eu botava aqui cada um dentro do seu radical, né? Quando é multiplicação. Ok? E na divisão acontece a mesma coisa, ó. Raiz enésima de A sobre B. Eu boto aqui raiz N de A sobre raiz N de B. Cada um dentro do seu radical, do mesmo jeito que a multiplicação. Então, essa propriedade ela vale para a multiplicação e vale também para a divisão dos radicais. Exemplo, raiz quinta de x sobre 125. Ó. Vou ter raiz quinta de x sobre raiz quinta de 125. Cada um dentro do seu radical. É aqui a gente termina de resolver, se puder. Outra, bem facinha a propriedade aqui, muito utilizada, principalmente em concurso público. Se utiliza bastante ela aqui. Essa propriedade aqui é chamada de radical de radical. É quando eu tenho vários radicais para a gente encontrar o valor, certo? O que acontece? Basta eu pegar e multiplicar esses índices aqui, ó. M vezes N, certo? Aqui, ó. M vezes N, aí eu mantenho a mesma base, certo? Mesmo radicando. Bora aqui. Raiz quadrada de raiz quinta de 1024. Aqui não é quadrado? Então vai ficar 2 vezes 5 de 1024. Veja que ficou só no radical agora, ó. Vai ficar raiz décima de 1024. E raiz décima de 1024? O 1024 a gente já decompôs aqui. Eu nem decompus mais aqui. É 2 elevado a 10. Então isso aqui, né, vai ficar 2 elevado a 10. 1024, então vai ficar aqui, ó, raiz décima de 2 elevado a 10. Lei do corte, cancelei esse com esse. Quem sobrou? 2. Então, esse raiz quadrada de raiz quinta de 1024, depois que a gente aplica a propriedade, ficou facinho, ó. É 2. Ficou meio bagunçado o 2 aqui, mas dá para entender, né? Vamos lá. Então é isso. Nossa propriedade aqui, a gente finaliza aqui com a propriedade P8. Eu queria mostrar essas 8 propriedades para vocês, que é ela que dá base para o nosso estudo da potência, certo? Nosso estudo da potência, que na verdade é como justifica as raízes. Na verdade, nosso estudo é de raiz, não é de potência, tá? Então essas 3 propriedades aí, essas 8 propriedades dos radicais, vai ajudar a gente demais a resolver nossos quesitos em exercício. Tá bom, galera? Então é isso, a gente encerra a nossa aula aqui por hoje. Amanhã a gente tem mais outra aula e depois uma terceira aula de potência. Eu dividi a potência em 3 partes, para ficar mais fácil. A primeira parte, em 4 partes na verdade, porque eu já dei uma aula para vocês. A primeira parte eu mostrei, né, as raízes aproximadas, raízes exatas dos números. Mostrei que alguns números possuem raízes exatas, eles são chamados de quadrado perfeito, e outros, aqueles que não têm exatas, a gente encontra a raiz aproximada deles. E agora eu estou mostrando nessa segunda aula a propriedade dos radicais. A gente tem mais 2 aulas para a gente finalizar esse nosso conteúdo aqui de raízes. Então é isso, galera. Um bom dia a todos, a galera aí da Escola Ney Braga, 8º ano. Valeu, valeu, turma. Até a próxima aula, beleza? Fui!